Olá pessoal, bem-vindos à Astróloga. Então nós sextamos. Como a gente conseguiu chegar até o final dessa semana, eu sinceramente não sei. Vocês anotaram a placa do caminhão? Pois é. Sabe que a gente teve muita coisa essa semana e eu gostaria de perguntar, assim, que levantasse a mão quem chegou lindo, impecável, né? Pleno, sem nenhuma alteração física, psíquica, representativa até o final desta semana. O que a gente teve nessa semana? E é interessante a gente recapitular para a gente entender de onde a gente vem e para onde a gente vai. Mas antes da gente recapitular e entender quais são os aspectos bacanas que nos aguardam para esse final de semana, gostaria de me apresentar. Me chamo Aline Macari, para quem não me conhece ainda, sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Seja muito bem-vindo ao canal, curta esse vídeo, inscreva-se e compartilhe com seus amigos e com as suas amigas. Bom, de onde a gente vem? Para onde a gente vai? A gente está vindo de uma semana super barra pesada, porque a gente teve uma lua cheia em Escorpião, conhecida como a lua de Buda, nos convidando de segunda para terça-feira a uma transformação profunda. Em Escorpião a gente está falando das coisas que a gente precisa deixar ir, para que outras coisas venham. É um signo que nos fala o tempo todo de morte e renascimento, objetivo ou subjetivo, real, simbólico, que nos atravessa o tempo todo, não é? Conjuntamente, logo na terça-feira, num dia pleno ainda de lua cheia, no primeiro dia, na verdade, da lua cheia, a gente teve o planeta retrógrado, ou melhor, o planeta regente de Escorpião, que é Plutão, entrando em retrogradação. Então vou deixar esses dois vídeos para vocês recapitularem. A lua cheia em Escorpião, conhecida como a lua de Buda, e no dia seguinte a gente teve Plutão entrando em retrogradação pelos próximos 5 meses. Também vou deixar o vídeo para vocês. Essas são mudanças muito marcantes nessa semana e que acabam se tornando transformações importantes e marcantes para um período que é quase 6 meses, é um período bastante significativo. E Plutão é o próprio planeta de morte e de renascimento, né? Na mitologia grega ele é Hades, é o deus do submundo, né? Do mundo intraterreno, das coisas que estão ocultas, do reino dos mortos, do que precisa morrer para renascer. Então essa foi uma semana muito agitada, todos nós assim com os humores à flor da pele, muita gente me dizendo que teve pesadelos. Eu também tive muitos pesadelos durante essa semana toda, com dificuldade de dormir, acordando de madrugada. Deixem seus comentários, acho que vocês também, né? Muitos tiveram insônia essa semana. Foi uma semana onde a gente se sentiu atravessado pelas situações do macrocosmo, literalmente invadindo o nosso microcosmo. Então a gente sentindo essa tensão toda, que é espiritual, que é social. A gente teve também CPI da Covid no Brasil, estreando no dia da lua cheia junto com Plutão retrógrado. Nada mais simbólico e profundo para falar das coisas que precisam ser escavadas, descobertas, escarafunchadas, pesquisadas e reveladas e trazidas à tona. É disso que Plutão e Escorpião estão sempre falando para a gente. Então essa foi uma semana que a gente ainda termina com 400 mil mortos, Brasil chegando a 400 mil mortos, uma marca tão sofrida, tão doída, que dói tanto para todos nós. E eu me solidarizo tanto com todas as famílias, com todas as 400 mil famílias que perderam seus entes queridos, durante esse mais de um ano de pandemia. Então tudo isso tem a ver com essa questão escorpiana, plutoniana. Não sei se vocês se lembram, mas no ano passado, nessa mesma lua cheia, a gente estava vendo imagens das primeiras covas sendo abertas, né, das valas nos cemitérios, aos montes sendo abertas, e eu até tinha comentado, gente, estou sentindo como se Hades estivesse vindo à superfície. Essa semana eu também falei sobre isso, sobre o Hades vindo à superfície. É Plutão, né? É Escorpião vindo fortemente aí nessa lua cheia, nesse eixo de Touro e Escorpião, referente à questão da Índia, né? As piras queimando os corpos na Índia, nós aqui 400 mil mortos. Nossa Senhora, é muita coisa, aconteceu muita coisa essa semana, é por isso que a gente está tão revirado e é por isso que eu pergunto como é que a gente conseguiu chegar até aqui. Nessa hora a gente respira fundo e tenta entender pelo que ainda estamos passando e pelo que vamos passar. Essa semana, além desses dois efeitos super importantes de lua cheia e Plutão retrógrado, a gente tem
começou ontem, né, dia 29, 30 e, enfim, quinta, sexta e sábado, a gente tem o Sol em Touro em conjunção com Urano, que é um planeta de grande reviravolta, em aspecto desafiador com Saturno em Aquário. Também falei sobre isso ontem. Também vou deixar o card para vocês recapitularem sobre que transformações são essas. Mas, de novo, tá tudo muito revirado, muito mexido, né? Um sentimento de transformação, um sentimento de mudança e que é caríssimo para Touro, é difícil para Touro. Porque Touro é o signo, e a gente está na temporada taurina, é signo de estabilidade, de segurança, de confiança, de onde eu sei onde eu estou pisando. E por tudo que a gente está atravessando, de macro a micro, CPI, um número elevadíssimo de mortos, situação na Índia que abala o mundo inteiro, não é? Tudo isso vai nos atravessando e a gente fala, nossa, aonde que está a estabilidade, aonde que está a segurança, né? E com Urano em jogo, a gente está aí falando de transformações, de mudanças, de novidades, de coisas que precisam sair de uma perspectiva do velho e se encaminhar para o novo, que é, como eu também disse, uma marca de 2021. Então, que semana, meus amigos! Eu costumo dizer o seguinte, que a astrologia é uma bússola, né, para a vida exterior e para a vida interior. Então, quando a gente se apropria dessa habilidade de leitura, de tradução, né, da gente estar conversando o tempo todo com esses deuses, esses planetas, esses princípios psicológicos profundos que nos atravessam, quem sabe é entendendo um pouco dessa dinâmica ali em cima e aqui embaixo que a gente consegue trazer um fio de sentido para o momento que a gente está vivendo. E aí eu gostaria de trazer agora os aspectos menores, são aspectos mais simples, mais efêmeros, não tão impactantes, mas que rolam no final de semana e que são positivos. Então, que a gente se agarre também aos bons momentos, porque são eles que dão uma energizada na gente, fazem a gente recuperar as forças para os próximos momentos, né, nesses anos aí difíceis, 2020, 2021. Bom, o que a gente tem para os próximos dias, meus amigos? A gente tem o seguinte, a gente tem Mercúrio com Netuno, é um aspecto muito favorável de Mercúrio em Touro, com Netuno em Peixes, ele acontece, já começou ontem, quinta-feira, e vai até hoje, até o final do dia, na sexta-feira. É um aspecto que fala de Mercúrio é o deus da comunicação, né? E Netuno, deus da inspiração, da espiritualidade. Ele está falando para a gente de intuição, de inspiração, de espiritualidade, de oração. Está falando para a gente estar em contato com a beleza, com a arte, com a cultura, com o sublime, com aquilo que nos deixa um palmo do chão e faz a gente entender e enxergar a vida sob outras perspectivas muito mais bonitas, muito mais sutis. É disso que está falando esse Mercúrio com Netuno. Então, esse é um momento interessante, inclusive, para a gente recuperar forças, reencontrar um equilíbrio, uma harmonia possível dentro da gente, para que a gente aproveite a próxima levada de Mercúrio, que é Mercúrio com Plutão, que acontece nesse sábado e domingo. Portanto, Mercúrio e Plutão, de novo Mercúrio em Touro, Plutão em Capricórnio. A gente está falando de planetas que estão no mesmo elemento, portanto, concordantes, né? Eles estão falando a mesma língua. E nessa mesma língua é muito interessante a gente ter bons diálogos. Diálogos que, porque tem Plutão envolvido no meio, embora retrógrado, a gente pode falar de maneira mais profunda, né? O buraco é mais embaixo, a gente tem questões para resolver e às vezes a gente fica protelando, mas agora a gente tem um aspecto muito favorável para comunicações, diálogos que tragam o não dito para a conversa, que tragam silêncio para a conversa, que tragam, sabe, aspectos que não estão visíveis, que a gente escondeu, que a gente protelou, que a gente está com medo de conversar com a pessoa. De repente, esse é um momento onde a gente vai sentir que a gente vai ser melhor compreendido, melhor amparado, onde a gente tem mais... Com Mercúrio em Touro, a gente tem pragmatismo e estabilidade, então a gente tem uma segurança maior de que aquilo que a gente vai falar com mais clareza, com mais calma, com mais tranquilidade, de maneira mais organizada e, portanto, todas essas novas ideias, sejam ideias referentes ao trabalho, à família ou dentro dos relacionamentos amorosos, são ideias melhor colocadas, melhor trocadas e talvez melhor compreendidas. Então aproveite esse papo sério, essa conversa mais aprofundada que é possível ter entre sábado e domingo. Aí vem o último aspecto, que eu acho que é um dos aspectos mais favoráveis, que vai estar rolando entre sábado, domingo e segunda, que é a Vênus
em Touro, em bom aspecto com Netuno em Peixes. A Vênus é a deusa do amor, da beleza, das artes, da diplomacia, e quando ela está em bom aspecto com Netuno, de novo, a gente fala do belo, da cultura, da arte, da cultura, a gente fala de novo de espiritualidade, mas encaminhado para uma perspectiva estética, bela, de gozo, de prazer com a beleza, com a estética, com a música, com o cinema, com a poesia, com a arte, com a pintura, com a fotografia, com tudo aquilo que a gente se apropria e pode navegar por, né? Para a gente estar vibrando noutra vibração, sabe? É quando a gente consegue elevar o nosso padrão vibracional por conta de toda a nossa melhor produção artística, cultural e espiritual, e conseguir contemplar o momento, apreciar o momento, entender melhor o momento. Enfim, eu acho que esse aspecto da Vênus, principalmente da Vênus que fala de amor, é um momento muito bacana para os relacionamentos amorosos. Então, para quem estiver já dentro de um relacionamento, ou namorandinho, ou crushinho, ou casadinho, ou que seja, é um momento muito bacana para curtir a dois essa Vênus com Netuno. Então, eu queria, inclusive, usar o seguinte, quem sabe a gente usa aí um roteirinho, né? Recapitulando, pessoal, queria dizer o seguinte, que de repente a gente pode usar esse roteirinho astral aí para o final de semana. Então a gente descansa na sexta-feira, a gente bate aquele papo no sábado e a gente namora do domingo. Que tal, hein? Bom, a imagem que eu trago hoje, nem sempre eu sei qual é o autor, porque eu adoro ficar navegando por livros e internet, estou sempre atrás de imagens. Jung, astrologia, psicologia profunda estão sempre conversando, dialogando com a gente por meio de imagens. A vida dialoga com a gente por meio de imagens. E eu sou uma colecionadora de imagens, então de vez em quando eu não sei qual é a origem. Se alguém identificar, por favor, me comunique, que é para a gente acreditar os artistas como eles merecem, como deve ser. Mas a imagem que eu trago hoje e compartilho com vocês no final desse vídeo é a seguinte: a imagem de um pé muito delicado em cima de um espelho com uma moldura barroca, me parece. Em cima de um pano assim branco, meio transparente, bem diáfano. Me dá a impressão assim de algo muito leve, muito suave. E foi uma imagem que me capturou porque, na verdade, ela tem um contraste nela. Ela tem um pé em cima de um espelho, com uma luz muito bonita e uma aparente leveza. Mas é uma aparente leveza, porque a qualquer momento esse pé pode fazer uma pressão maior em cima desse espelho e de repente a gente quebra esse espelho. É interessante também imaginar e a gente projetar essas questões arquetípicas em cima das imagens que a gente vê. O espelho pode ser uma perspectiva escorpiana de revelação do outro, e pode ser um instrumento cortante. Se ela colocar uma pressão um pouco maior em cima do espelho, ela quebra aquilo tudo, se sangra, né? Se machuca, se corta, né? E o pé, ele é a base do corpo. Em Touro, a gente está falando de corporeidade, a gente está falando de aspectos físicos. Então é uma imagem que eu estou falando aqui o tempo todo de arte, né? Para a gente navegar pela beleza das coisas. Essa é uma imagem que para mim traduz muito a semana, a capacidade da gente estar lidando com aspectos brutos de maneira gentil, de maneira suave, de maneira bela, ou não, porque também a gente tem esse Urano aí em aspecto, ou melhor, o Sol em aspecto desafiador com Urano e Saturno, que fala de pé na porta, de quebrar as coisas, de repente romper com paradigmas. Então a gente está diante de uma imagem que tem dois sentidos, de beleza, de gentileza, de quase uma levitação, né? Ao mesmo tempo uma pressão um pouco maior em cima desse espelho pode fazer quebrar tudo. Aí eu convido vocês a passearem seus olhos para essa imagem, para saber o que vocês sentem diante disso. Se você estivesse com esse pé bonito, leve, né, com o seu corpo diante desse espelho ou desse objeto cortante, o que você faria? Qual seria a próxima cena para você? É interessante isso. Aí no texto de hoje, que eu sempre escrevo antes de vir aqui para o YouTube, também me deixei uma dica de filme, porque imaginando corpos e espelhos, me lembrei de um filme absolutamente sensacional que se chama Insustentável Leveza do Ser. Foi uma grande obra de Milan Kundera, traduzido para o cinema, que fez muito sucesso, acho que nos anos 80, 90, mas que é tão atual, fala de questões tão atuais, acho que vale a pena, fica como dica para esse final de semana. Combinado? Bom, é isso, meus amigos, espero que vocês tenham curtido, a gente se encontra de novo na semana que vem, um ótimo final de semana para todos,
Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.